Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, um programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Nessa semana a gente vai estar com o Japão, que é rapper da Ceilândia. Seja muito bem-vindo, Japão. Eu que agradeço. É um prazer estar com você no nosso programa. Lembrando que você de casa pode contribuir para o nosso programa, sugerindo temas, debatedores, através do nosso site www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Hoje no nosso programa a gente vai falar sobre o rap na ressocialização da juventude. E para isso a gente está aqui com Marcos Vinícius, conhecido como Japão. Japão é rapper, compositor, ativista social e por muitas vezes ator da vida real. Ceilandense, nascido na periferia de Brasília, é considerado um dos principais nomes da cena hip-hop nacional e um dos grandes responsáveis por levar o nome da Ceilândia para todo o Brasil. Japão, seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho, que é o rapper na ressocialização da juventude. A gente conversava há pouco e você falava sobre que o rap, o hip-hop tem tirado muitos meninos dessa vida, uma vida de drogas, uma vida sem perspectiva e sem objetivo. Como é que é isso? Fala pra gente um pouco. Então, primeiramente quero agradecer o convite, satisfação estar aqui no seu programa. É um prazer enorme, sempre estamos de portas mesmo, abertas. De coração, muito obragado. Na verdade, assim, nós temos um problema muito grande da questão da compreensão hoje da juventude. A juventude hoje, para todo mundo, né? Você pode ver hoje todo o ódio empregado nas redes sociais, é que o jovem não tem futuro, é que o país está ferrado se depender dessa juventude, é que a juventude só precisa só quer saber de bebida, só quer saber de violência, só quer saber de sexo, só quer saber de drogas, só quer saber de álcool. Só que poucas vezes as pessoas querem entender a cabeça de um jovem. Verdade. Eu fui jovem, entendeu? Dentro da comunidade da Ceilândia. Em 1985, eu saí da Ceilândia, do centro, quase no centro da Ceilândia, e mudei para a expansão do Setuó. Certo. Como um jovem pode morar numa comunidade que ela é chamada Vila da Miséria, que ela não tem apoio nenhum governamental. Quando eu mudei para lá não tinha água, nem luz, nem esgoto. A presença do Estado é só quando chega um camburão, exatamente, dá batida. Exatamente. Não dá escola, não dá saúde, não dá nada. Aí o que acontece? O Estado, ele não te dá exemplo. Nós não temos exemplo no Estado. Só para você ter ideia, hoje a Câmara Legislativa do Distrito Federal, 40% daqueles deputados não devia estar no quadro, 60% deveria estar preso. Nossa. Você pode ter certeza disso. Nós não temos exemplo. Então eles querem cobrar exemplo sem ser uma pessoa digna, sem ter exemplo, sem dar o exemplo. Então, fica muito difícil. E nisso surgiu o rap. O rap surgiu no final dos anos 80, e o maior intuito do rap é ser a voz da periferia, tratar de assuntos relacionados à periferia, aos problemas relacionados à periferia, questão desde a falta de infraestrutura até a questão da ressocialização. Só para você ter ideia, hoje, a maioria dos nossos jovens estão se matando. Na verdade, estão matando entre si. A violência é grande. A violência é muito grande. Principalmente por conta do uso de drogas. Exatamente. O que é que o Estado faz? Só te manda a polícia. Ele só te manda a polícia porque ele acha que a polícia vai resolver. Mas olha os problemas que existem dentro da comunidade. Nós temos a escola dentro de comunidade que parece presídio. Toda escola é cercada de muros altos, entendeu? E tem grade. Os professores vão dar aula dentro das comunidades, já vão com medo. Por quê? Todo mundo fica pensando que é por causa do aluno, que é por causa da juventude. Não é não. É por causa do espaço. O espaço não é saudável. O espaço não é saudável, ele remete a um presídio. É um espaço fechado, onde você tem horário para entrar, horário para sair, horário para comer, horário para levantar, horário... Tá entendendo? É como se fosse um regime militar, em pleno século XXI. Isso não funciona mais. Ele
te dá umas condições assim adversas, exatamente, que você tem que cumprir e seguir aquele panorama ali, seguir aquele roteiro, exatamente, sem poder se expressar, seja de forma artística, seja sim, de forma de vivência mesmo, diferentemente de outras situações onde as pessoas podem expressar sim, sua sim, arte, seu modo de pensar. E na verdade a juventude é muito engraçada, porque quando eu fui jovem, você também, e tem aquela rebeldia dentro da gente. Eu sei. Uhum. Minha mãe falava, olha, vai pro mercado, vai pelo lado direito. Eu ia pro lado esquerdo porque eu queria ser diferente. Então o jovem, ele é assim. Aí o cara fica, mas meu filho não me ouve. Você que não ouve seu filho. Verdade. Uhum. Você não respeita o que seu filho tenha como decisão, porque até então a juventude é tipo assim, você não vai escolher o que você quer porque quem vai escolher sou eu, porque você é irresponsável. Vou decidir por você. Exatamente, porque você é um irresponsável. Ele nem sabe direto, na verdade, que é o filho, que é o sobrinho, que é o jovem que está perto dele, e ele já quer decidir por ele. E isso a juventude hoje em dia não aceita. A juventude está naquela pegada do seguinte, eu vou fazer o que eu quero. Por quê? Porque a própria televisão mostra isso. Olha, para você ser um jovem bacana, você tem que tomar uísque, tem que ter um bom relógio, você tem que ter um bom tênis, uma boa roupa, um bom perfume. Só que essa mesma mídia que vincula toda essa questão de propaganda, que fala sobre essa... Ele não te dá um emprego. Então, como o cara vai ter um bom perfume, um bom relógio, uma boa casa, um bom carro, recebendo um salário mínimo? Participar daquele grupo, né? Ser visível naquele exatamente, grupo, porque a própria sociologia mostra que as pessoas vivem em grupos e muitas vezes o jovem quer participar daquele grupo, mas para você ser um partícipe ativo daquele grupo, você tem que usar um tênis diferente, você exatamente, tem que ter um relógio da moda. Sim. E muitas vezes o jovem não consegue. Você falou aí no salário mínimo, isso quando tem o salário mínimo. Quando tem o salário mínimo. Porque muitas vezes não tem. Exatamente. De repente não tem, o jovem quer participar e daí ele começa a participar, faz um roubo ali, não, eu preciso estar inserido naquele grupo para sair da invisibilidade, ser respeitado. No seu trabalho como ativista social, você fala que a linguagem do rap é o principal fio condutor. E como é que é essa linguagem do rap? É porque o que acontece? O menor que está dentro de uma comunidade, ele não tem voz para debater contra o sistema. Ele não tem voz para debater contra os opressores. Então o rap é esse fio condutor. Sei. Uhum. Através de nossas músicas, aos ataques que tem pela injustiça, pela falta de justiça social, entendeu? Pelo desmande dos poderosos. O rap consegue fazer isso aí e eles têm isso como fio condutor, ele tem isso aí como... Não é nem como pano de fundo, na verdade ele tem isso aí como linha de frente. É a música que conduz, é o que faz ele ter força, é o que faz ele ter autoestima, é o que faz acreditar que assim, peraí, não vou ficar calado. O rap hoje a gente vê que não é somente um estilo de música, sim, é um estilo de vida, é um comportamento. Desde o começo, a nossa ideia sempre foi ser um estilo de vida, um modo firme e implacável. Fortes, principalmente contra o sistema de governo, o sistema político. Sim. Você falou agora há pouco que a Câmara Legislativa 40% não deveria estar ali, 60% deveria estar preso, enquanto esses representantes do povo não nos dá exemplo. Sim. Agora, Japão, você, com esse seu trabalho, esse rapper, você é uma figura conhecida em todo o Brasil. Sim. Você é respeitado na Ceilândia, você é exemplo, você é referência para muitos jovens. Como é que é ser representante desses jovens, dessa periferia? Porque muitas vezes a sociedade marginaliza a periferia, não somente pela posição geográfica de estar à margem, mas marginalizado mesmo pelo viés de que, como você falou ali, de que não trabalham, vai dar problema, que as pessoas têm medo de frequentar a periferia, até os professores das escolas. Sim. Agora me diga uma coisa, você como representante desse nicho social, como você vê, assim, qual perspectiva? O que você acha que esse jovem pode produzir, você sendo um representante legal dessas pessoas? Olha, primeiramente porque eu acredito na juventude.
Ótimo. Eu acredito na juventude. Outra, eu não fui escolhido, eu não me escolhi ser líder. As pessoas me escolheram ser líder. E você não reivindicou, reivindicaram seu nome. Exatamente. Então, assim, primeiramente me sinto muito honrado de estar nessa posição, de poder representar uma certa parcela, uma certa não, né? Uma grande parcela nesse país que é marginalizada, que vive a mais de uma sociedade que é racista, que é preconceituosa e que ela desce o cacete mesmo. Ela é poderosa no nível que ela consegue te deixar viver ou dar um fim na sua vida na hora que ele quiser. É verdade. Uhum. Então, assim, nós estamos vivendo hoje um momento que todos os jovens, ele quer ser ator, responsável e protagonista pela sua história, mas ele sabe que ele é um alvo. E não é vitimizando, não. Hoje, dentro de uma comunidade, dentro de uma periferia, 70% dos jovens que estão dentro da periferia têm um alvo nas costas. Quando esse alvo não é entre eles, que a grande maioria é do sistema contra eles. Certo. Você está entendendo? Então, assim, existe um parâmetro, existe uma linha muito tênue da questão do seguinte: eu posso ir, posso avançar e qual será a consequência? Porque a pessoa pensa que a juventude não pensa, pensa e muito. Ele pensa e muito. Ele sabe a consequência de estar dentro de um presídio, ele sabe a consequência de não chegar aos 18 anos de idade, e isso pesa na cabeça que não poderia pesar. Hoje nós temos uma juventude com 12, 13 anos de idade, ele está pensando se ele vai conseguir viver até os 18 anos. Isso aí é só consequência de um país irresponsável. Um país irresponsável com leis irresponsáveis que criam isso, que criam esse pensamento. A juventude poderia estar pensando no futuro da sua comunidade, no futuro da sua família, no seu futuro profissional, no seu futuro acadêmico, e ele não pensa nisso porque ele está precisando garantir a vida dele no mínimo até os 18 anos. É verdade. O Estado não tem dado condição suficiente para que esses jovens saiam da invisibilidade. Exatamente. E sejam atores reais, como você falou, Sim. assim, sejam protagonistas da sua própria vida, com condições e perspectivas futuras, não somente chegar aos 18, mas que eles possam estudar, trabalhar, se definirem como pessoas, se definirem como profissionais. O Estado muitas vezes tira as oportunidades, sejam porque não dá condição ao primeiro emprego, não dá condição deles estudarem, terem sonhos, como a maioria das pessoas que vivem fora desse nicho periférico e tem melhores oportunidades. Eu conversava alguns dias atrás com o cineasta Iberê Carvalho, e a gente falava sobre o cinema ser branco, mas tudo na vida, todas as oportunidades são brancas. Exatamente. São brancas não somente no sentido da cor, mas são brancas porque fazem parte de uma elite. Só a elite tem acesso à cultura, a melhorias sociais, a educação e a um trabalho e perspectivas de sonhos futuros, se projetar no futuro. Sim. Japão, você faz parte hoje do grupo Viela 17. Sim, sim. Como é que é esse grupo Viela 17 e por que o nome Viela 17? Então, na verdade, eu comecei no hip hop desde muito cedo. Por quê? Porque eu precisava fazer, eu trabalhei muito cedo. Eu sou arrimo de família desde os 13 anos de idade. Então eu tinha que trabalhar para sustentar minha família. E a única diversão que eu tinha era ouvir música e tentar me expressar nas ruas com aquilo que eu ouvia e que estava ao meu alcance. Então nisso veio a música urbana, veio a questão do rock dos anos 80, que eu ouvi bastante, veio a questão da música internacional, como Michael Jackson, Cyndi Lauper, El Jarreau. E, isso me encantava, e a questão do New York City Break, o pessoal do break na rua, e comecei desde muito cedo, dançar break, e era tudo muito difícil. Por quê? Porque o que acontece? O que acontecia nos Estados Unidos não é igual hoje na questão da era da digitalização. Tinha um movimento de rua, tinha um movimento urbano, tinha um movimento do break, mas até chegar no Brasil, demorou muitos anos. Então a gente assistia aquilo pela televisão, e não tinha como gravar, mas tentava memorizar fotograficamente e tentar reproduzir aquilo na rua. Foi aí que surgiu o break. Então eu comecei em 83, 84 ali meio que dançando break. Em 89 eu senti por toda aquela questão das diretas, do povo ir às ruas e reivindicar o não militarismo, a falta do direito de poder ir e vir e ser respeitado por isso.
E eu fiquei pensando, começou a surgir em São Paulo, com o Taí DJ1, vários outros grupos, e eles estavam reivindicando seus direitos e tal, mas não eram os direitos que eram um direito universal, que todo mundo subia no palanque, no tempo das diretas já, e falava, não, direito a voto, direito a ir e vir, nós queríamos direito a comer. Primeiro a sobrevivência. Exato, né? Direito a comer, direito a ter condições de pagar uma água, uma energia elétrica. Porque é o seguinte, o Estado te dá isso, mas ele te cobra. E não é um preço muito barato, só que você tem que pagar. E eu falei, cara, como é que eu posso reivindicar isso? Como é que eu posso lutar contra isso? E aí me veio o rap. Eu comecei a escrever algumas músicas, inclusive a minha primeira música era um sampler de Gilberto Gil, que tinha um refrão aqui pra você e toda a burguesia. E aquilo ali me inspirava uma revolta dentro assim, cara. E comecei escrevendo, fui escrevendo. Quando foi em 90... Para 91 foi o meu primeiro, 89 foi o meu primeiro grupo Esquadrão MCs, em 90, 91 conheci o DJ Rafa Santoro, filho do Maestro Cláudio Santoro, que já estava vindo com uma bagagem bacana de produção musical, já estava lançando disco. Inclusive ele que produz, né? Ele é o produtor. Um dos maiores produtores do Brasil, inclusive um grande amigo meu. Eu tenho muita honra assim, de ter conhecido ele da década de 80 para cá. Tem praticamente 28 anos que eu trabalho com o DJ Rafa e é um aprendizado todos os dias, assim. E é um cara assim que realmente abraçou a causa do rap nacional e comecei a trabalhar com ele. Aí comecei a trabalhar com o GOG, de 92 até 2000, gravei 4 discos com o GOG, vários videoclipes, aí conhecemos o Brasil, saímos rodando o Brasil. Em 2000, eu fundei o Viela 17 e estou aí há 17 anos fazendo esse trabalho, já fiz trabalho na escola como Rap Consciência, que era a mistura do estudo de ciência com a linguagem do rap para facilitar o entendimento do estudo de ciência, porque estudar ciência é um saco. É um saco. Hoje a molecada está querendo algo emergencial, tá entendendo? Algo mais didático. Mais didático e mais prático. Onde possa participar mais, Exatamente. sem ficar somente ligado ali no quadro negro, o professor falando, você escrevendo, falando, você escrevendo, que é algo mais interativo, né? Sim. O rapper também tem feito esse trabalho, feito essa contribuição social, com certeza. Eu tenho reparado bastante. Japão, eu tenho visto alguns vídeos seus que têm centenas de visualizações, milhares de visualizações. Sim. Inclusive, você foi tema de uma matéria da Veja, a Veja falando do seu trabalho, falando das suas letras poderosas, críticas. Eu queria que você falasse um pouco mais desse envolvimento do rap com a política e também com essa reivindicação, esse manifesto, a voz da periferia para a política. Como é que é isso? Exatamente. O que acontece é o seguinte, existe hoje um sistema político no Brasil, que esse sistema ele é criado 99,9% de pessoas que têm capacidade financeira de poder dar ordem. É verdade. E é muito louco, porque assim... Não tem representatividade, né? Não tem representatividade periférica, não tem representatividade de raça, de gênero, de sexo, de religião, não tem. Então, o que acontece? As poucas pessoas que têm não têm voz. Então, assim, o rap ele sempre está ali, atento a tudo que está acontecendo no país e atento também aos movimentos periféricos. Porque o que acontece? Nós somos, que eu te falei, essa linha tênue. Se olhar para esse lado, a gente está debatendo questões políticas e desse lado nós também estamos debatendo questões políticas. Só que existe uma diferença. Com os poderosos, com as pessoas que estão no poder, nós vamos debater reivindicando. Com as pessoas nós estamos tentando criar algo. Uma espécie de participação mais coletiva, né? O trabalho de vocês sempre envolve coletivos, envolve relações assim, bem interpessoais mesmo, e de respeito da comunidade. Exatamente, como você está citando. Quando você vê uma revista Veja, que com todo respeito aos jornalistas, aos repórteres, enfim, as pessoas que criam, as pessoas que escrevem e tal, mas quando você vê um jornal com nível tão sensacionalista, eles usam seu trabalho, entendeu, para tentar te entender. Eu não tenho nada contra a quem queira conhecer o meu trabalho. Sim. Entendeu? Mas sou radicalmente contra as pessoas que querem usufruir do seu trabalho, tirar proveito do seu trabalho, fingindo que acreditam, fingindo que gostam. Eu sou mais daquela pessoa que fala, olha, não gosto de rap, mas eu quero tentar te entender.
Aham. E você ter a oportunidade. Assim, né? Você falava há pouco ali, a gente, nos comentários, falando que discutiu com uma pessoa, falando que era música de preto, de pobre, de favelado. Tem até um estilo de rap, um funk nesse sentido, né? Sim. E é um desrespeito, porque as letras são muito bem preparadas, muito bem fundamentadas. Há alguns dias atrás eu vi uma entrevista do Gabriel Pensador no Jô Soares, e ele falou durante 5 minutos das mazelas. Você vê que, além de ter um ritmo, ter uma embolada, assim, uma participação, a gente percebe que tem conteúdo. E tem conteúdo, e é uma voz que está se manifestando. Inclusive, tem pessoas que têm dinheiro no país só conheceu a periferia através do rap. Porque eles nunca pisaram lá. Eles nunca pisaram lá. Então ele fala, cara, precisa saber... E muitos políticos aqui de Brasília não tem a dúvida nenhuma. Ele só aparece de 4 em 4 anos para pedir voto cheio de segurança. Só para você ter ideia, hoje o grande poderoso brasileiro, o grande empresário brasileiro, o cara que tem dinheiro nesse país, ele só começou a questionar a questão da juventude, só começou a discutir a juventude, sabe por quê? Porque a violência bateu na porta dele. Sem sombra de dúvida. Se a violência não tivesse batido na porta dele, ele não tivesse tendo que instalar alarme e ter só o segurança ali a tiracolo, ele ia pouco se lixar para a juventude. Só que a juventude, ela bateu na porta dele com violência, sabe por quê? Para falar assim, tô aqui, cara, eu existo. Se você não quer me dar atenção, eu vou roubar a sua atenção. E é isso. E é isso que te torna mais da sociedade, é isso que te torna marginalizado para eles. Sabe por quê? Porque as pessoas, essa juventude, ela quer ser conhecida, irmão. Ela quer ser ouvida. Quer sair da invisibilidade mesmo. Então, e essa invisibilidade que as pessoas falam, mas não existe a invisibilidade, existe. E como existe? E muito. Só que assim, o cara quer chegar e falar assim, cara, eu existo e estou aqui, de uma forma ou de outra. Infelizmente, nós temos hoje uma grande parcela da juventude que está indo para o lado da criminalidade. Por quê? O cara, ele não conhece taxa de juros, mas ele conhece o arroxo. Sem dúvida. Ele conhece Quando o arroxo ele vai da comprar dele, o arroz ali, vai comprar o feijão, ele sabe que ali está mais caro. Exatamente. Japão, é o seguinte, você falou que começou sua vida ouvindo rock, ouvir as pessoas batalhando em 84 para que fosse aprovada a emenda das diretas já. Sim. E, no entanto, você via aquelas pessoas se manifestando, querendo direito ao voto, mas enquanto muita gente queria direito a comer, a ter água, a ter luz, ter uma melhor qualidade de vida. Agora, com essas manifestações aí que começaram em 2013, começaram em 2013 não, deu uma reacendida em 2013 por questão dos 20 centavos na passagem de ônibus, a passagem do metrô, e essas pessoas reivindicavam as mudanças políticas. Sim. Como é que o rap vê essa movimentação e vê essa questão dos jovens irem para as ruas procurando melhorias? Sim. Como é que o rap está se posicionando e se situando em relação a essas manifestações? Existe uma coisa que é muito engraçada. Há 70 e poucos anos atrás, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, precisou ter uma guerra, precisou ter um caos, precisou ter um holocausto para as pessoas passarem a se respeitar. Beleza, depois passamos aqui, falando no caso do Brasil agora. Passamos e os poderosos ficaram no poder, tomando conta do poder, e foram perdurando anos, até a tomada do militarismo. O militarismo veio, tomou e ordem, até aí só foi ordem. Entendeu? Você não tinha direito, era só obedecer. Aí ordem. Quando chegou de 83 para 84, começaram a discutir, tira os militares, não tira direto. Eu quero ter o direito a voto e tal, teve as diretas e tal. Acabou o militarismo no Brasil e continuou os poderosos, e dando ordem. Então isso está tudo caminhando para o caos. Aí aconteceu que nos anos 90 teve Fernando Collor. Aí uma certa parcela, tá? Uma certa parcela de filhos de pessoas que têm grana mesmo. Pintaram classe média mesmo. Classe média. Pintaram a cara, saíram pra rua, reivindicando. Sabe por quê? Porque eles estavam obedecendo os pais. Vocês precisam derrubar esse presidente, tem que ferrar. Sabe por quê? O Fernando Collor, ele não pode... passa longe de ser um grande político e de um grande presidente. Mas uma coisa não se pode negar, ele abriu o mercado.
Ele chegou, quebrou as empresas de cerveja, porque tinha cerveja chilena, mexicana e tudo, e você não era obrigado mais a comprar só Skol e Antártica. Então ele abriu o mercado. Aí as pessoas compravam Calto, compravam Plaza, ele abriu o mercado do cigarro, tinha cigarro do Paraguai, do Chile e tal, ficou barato e o povo começou a consumir toda essa mercadoria. Tênis, aí só tinha Adidas e Nike no Brasil. Ele abriu para uma porrada de outras marcas. Beleza, então já mexeu com os poderosos, papapá, foram lá e derrubaram o coitado. Não senti falta, porque eu acho que ele também foi um cara que não teve representatividade, beleza. Aí depois me veio a era do Lula. E as pessoas começaram a negar, porque o Lula é um bandido. Inclusive, as pessoas falam tanto que o Lula é um bandido e eu estou fazendo então uma campanha. Se você tem prova do roubo dele, mande para o Moro, porque o Moro não conseguiu até agora, não conseguiu colocar o cara na cadeia, então ele não tem prova. Bom, a gente está chegando ao fim e queria mais uma vez agradecer sua presença, agradecer a presença de você de casa, sabendo que você é o protagonista principal do nosso programa. Você pode sugerir temas, debatedores, inclusive fazer perguntas para o Japão. Eu tenho certeza que se você enviar a pergunta através de e-mail, através do WhatsApp, a gente passa para o Japão vai responder sem nenhum problema. Através do nosso site www.paineldacidadania.com.br, através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Japão, a gente falou aí, e com relação a tirar esses jovens das drogas, que a gente vê que as drogas hoje têm uma penetração muito grande dentro da sociedade. Independente de camada, a droga penetra, e principalmente o crack. Sim. O crack entra de forma avassaladora dentro da sociedade, tirando jovens de casa, jovens da família. E como é que o rap tem feito esse trabalho para melhorar essa campanha e tentar inviabilizar os jovens da periferia? E o que o rap tem feito assim para melhorar isso daí, dar um resultado melhor para esses jovens, para essas famílias? Então, na verdade é o seguinte, nosso trabalho ele é marginalizado. Todo mundo que fala, o cara que canta rap é bandido. Não, pelo contrário. O estilo de roupa solta, o tênis, o boné, tudo isso já deixa marginalizado, porque os jovens estão fora daqueles padrões estipulados que é empregado pela sociedade. Exatamente. Dúvida. E o que acontece é o seguinte, devido a essa questão da marginalização da música, eu sempre gosto de deixar esse recado. Não somos bandidos, não. Pelo contrário, o rap não exalta o banditismo. Só que o rap, ele reside onde o bandido mora. Infelizmente. Você está entendendo? Não foi eu que levei arma para as favelas. Não sou eu que levo droga para a favela. Né? Porque o crack é um subproduto da cocaína. Exatamente. O Brasil não produz cocaína. Não, com certeza. Com certeza tem a conivência de muita gente que traz. Tem alguém que leva. Então, assim... Então as pessoas têm o costume de taxar as pessoas que estão dentro da periferia, até parece que nós fabricamos armas, entendeu? Porque eu vi um moleque que estava com fuzil, mas esse moleque não fabricou esse fuzil entrou lá. Ele entrou lá e muito poucas vezes esse garoto ou qualquer pessoa ou representatividade do banditismo dentro da comunidade invadiu um quartel para roubar esse fuzil. Não, esse fuzil foi levado. Foi entregue e vendido para o cara para se ter um retorno. Tá entendendo? Então, assim, o rap, ele vai justamente nesse contrapé. As pessoas acham que o rap faz exaltação à droga. Pelo contrário, eu sou totalmente contra a venda de droga. Eu sou contra... Japão, sou totalmente contra a liberação de droga. Entendeu? Eu sou um cara que eu fico pensando, cara... Porque um dia até um cara me perguntou, mas você não é a favor da liberação da maconha? Eu falei, não sou. Sabe por quê? Porque quando liberar a maconha, o grande mercado, a Souza Cruz, que vai vender a maconha. Japão, eu queria agradecer mais uma vez sua presença, agradecer a você de casa e até a próxima semana. Agora, Japão, eu queria que você terminasse com uma letra aí, fizesse um rapzinho para nós. O olhar do ser humano eu sei que muito expressa, respeito, amor, momentozinho de festa. Essa bandida às vezes quer uma responsa, landrão, cansou de mesma lombra, mas olha lá no fundo da biloca. Às vezes é assanhaça, às vezes é só potoca. Foi me ajeitando como eu posso, guardando o ódio. Lá na frente tá fortão para quem merece, lógico.
Quem planta-se o vento, colhe a tempestade. Plantei a tempestade, devastou cidade, minha ganancidade, eu, meu monstro, o abismo. Mas olha lá na beira, levantou bombeta, você plantou maloqueira, eis a colheita. O ódio é bumerangue, efeito dominó com sangue, um livro, uma bíblia, uma frase, um montante. Mas resumindo o que esse olhar me fala, você tá me olhando com esse sorriso, ó cara. Eu sei que na verdade algo diz. Mesmo nas erradas eu vou tentando ser feliz e que some os cão de mim, eu quero é veraneio. Ter uma condição, meus piva pra um passeio e trinque pros parceiros olhar feliz. Um simples, mas verdadeiro.